Thomas Watson, ele diz que enquanto carregamos o fogo do pecado dentro de nós, devemos carregar as águas das lágrimas para apagá-lo. Enquanto vivemos, estaremos nos arrependendo, porque estaremos pecando, é o que ele está dizendo. Uma verdadeira consciência de quem somos por natureza ocorre através da obra do Espírito Santo, e sem ela nunca vai ocorrer. Então, Thomas Watson ele coloca de forma provocativa quando diz: o pecado torna um homem pior do que um sapo ou uma serpente. A serpente não tem nada além do que Deus colocou nela. Não é? O veneno é medicamento, mas o pecador tem o que o diabo colocou nele. Então, com a conversão, com o chamado eficaz, com a regeneração, a culpa do pecado é erradicada e o domínio do pecado é quebrado. As duas coisas acontecem, não é? Porque está debaixo da graça, que é quem fez isso, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ainda assim, os restos do pecado permanecem nos crentes. Então, a gente dá um bem-vindo à doutrina do pecado que habita em nós. Não é? Tão importante. Poucos crentes tentam negar a presença do pecado neles após a conversão. Seria o fim da picada, né? Alguns imaginaram em vão que podem atingir ou chegar perto da perfeição nessa vida. Mas tal visão mal vale a pena ser abordada, dado um ensinamento claro, né, da Bíblia sobre esse assunto. Por exemplo, 1 João 1,8. Então, a questão real a ser considerada é a natureza, o poder e os efeitos do pecado que permanecem nos crentes depois de terem nascido de novo para uma esperança viva, como está em 1 Pedro 1,3, 23. Não é? Como John Haydon diz, nós podemos nos referir ao pecado habitante como a infeliz experiência de todos os homens justificados enquanto permanecem neste mundo. Já o puritano Samuel Bolton, né, nasceu em 1606, morreu em 1654, viveu pouco, né, como muitos dos puritanos. Ele expressa bem os verdadeiros limites da liberdade cristã, dizendo que, embora ainda tenhamos a presença, sim, os movimentos e a atuação das corrupções, o que nos faz ter muitos de nós ter um coração triste e olhos molhados, muitas vezes, ainda assim Cristo nos libertou até este ponto do pecado. Ele não terá domínio sobre nós. Pode haver turbulência, mas não prevalência do pecado no coração regenerado. Então diziam que de Cartago, né, que Roma estava mais perturbada com ela quando estava meio destruída do que quando estava inteira. Da mesma forma, um homem piedoso pode estar mais perturbado com o pecado quando está conquistado do que quando ele reinava antes. Agora, estamos mais perturbados pelo pecado do que quando anteriormente vivíamos na escuridão. Agora vemos seus horrores, principalmente porque temos os olhos abertos para o glorioso Deus contra quem o pecado é cometido. Então, houve e continua havendo algum debate animado sobre o significado da linguagem de Paulo em relação à sua luta contra o pecado em Romanos 7. Entre as visões mais conhecidas, as duas mais prevalecentes dizem respeito a se Paulo fala como cristão ou como alguém ainda não em Cristo. Os argumentos de ambos os lados têm os seus pontos, mas Paulo parece falar de uma maneira que nenhuma pessoa não convertida poderia falar. Ele fala de uma maneira que muitos cristãos reconhecem instintivamente como verdadeira em sua própria batalha contra o pecado. Então, um teólogo antigo argumenta que o verso 25
é uma fonte de constrangimento para aqueles que veem, no verso 24, o clamor de um homem não convertido, ou de um cristão vivendo em um nível baixo de vida cristã. E no verso 25, a parte inicial, uma indicação de que a libertação desejada realmente chegou, já que vindo após o agradecimento, parece implicar que a condição de quem está falando após a libertação é exatamente a mesma que era antes dela. Não é? Todas as tentativas feitas até agora para superar essa dificuldade têm um ar de controvérsia. Não é? Então, simplesmente, Cranfield argumenta que o verso 25 é a chave, já que o homem miserável agradece a Deus por sua libertação, através de Jesus Cristo. Enquanto, como alguém libertado em Cristo, ainda luta para superar a lei do pecado em sua carne. Eu preguei 4 sermões sobre o mal que habita em mim, então por isso que eu não vou falar muito, os sermões estão na internet, né? O mal que habita em mim. Então, as palavras consideradas ao longo da história da igreja em relação ao pecado que habita em nós são encontradas principalmente em Romanos 7, de 21 a 23, onde Paulo diz que, de modo que, querendo eu fazer o bem, acho esta lei, que o mal está em mim. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer, deleite na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo usa a palavra lei de algumas maneiras diferentes, né? E parte do problema de interpretação envolve entender em que sentido preciso ele está falando aqui, né? De acordo com John Owen, uma lei é tomada ou propriamente como uma regra diretiva ou impropriamente como um princípio eficaz operativo que parece ter a força de uma lei, não é? Como é lei, mas não como a lei que está escrita num papel, né? É a lei, a gente chama outras coisas assim como a lei da gravidade, né? Então, a lei considerada como uma diretiva é uma regra moral, como é dada num mandamento, né? Ou a lei de um país, para influenciar e comandar a vontade de uma pessoa em relação ao que é ordenado ou ao que é proibido. Muitas vezes, recompensas e penalidades estão ligadas à obediência ou à transgressão de uma lei. Então Deus ofereceu tal lei no jardim do Éden a Adão, que ele não devia tomar do fruto. E ao longo da história redentora, ele deu muitas leis que tanto ameaçavam quanto prometiam. Leis positivas, leis morais, leis cerimoniais e leis civis, todas se enquadram na categoria de regras diretivas, não é? Agora, a lei considerada como um princípio interior inclinará a vontade para certas ações, como a gente chama, eu falei, a lei da gravidade. Não é uma lei que, tem que seguir a lei, ela se impõe, não é? Então, a lei do espírito de vida distingue aqueles em Cristo da lei do pecado da morte, como está em Romanos 8:2. Então a palavra lei aqui está sendo usada em termos de um princípio interior, da mesma forma em Romanos 7, 21 e 23, mas não no 22. Paulo parece estar usando a palavra lei para denotar um princípio interior que nos ajuda a entender a natureza do pecado que habita em nós. Então, John Owen fala do pecado habitante como um princípio habitante poderoso e eficaz, inclinando e pressionando para ações conformes e adequadas à sua própria natureza. Agora, o que observamos desse nome ou termo de uma lei atribuída ao pecado é que há uma eficácia e poder extremos nos restos do pecado habitantes nos crentes, né? Ou do pecado que habita em nós, com uma constante tendência para o mal. Permanece em nós uma certa lei, entre aspas. O domínio do pecado é quebrado
de modo que a força do pecado original é verdadeiramente enfraquecida. Em Cristo, agora nós somos capazes de mortificar o pecado pelo Espírito, os pecados que foram cancelados judicialmente na cruz. Então nós podemos mortificar o pecado pelo Espírito, Romanos 8,13. Mas esta lei, entre aspas, ainda trabalha com grande poder. E verdadeiramente, como John Owen nos lembra, onde é menos sentido, é mais poderoso. Talvez, de maneira paradoxal, aqueles que sentem mais a força do pecado habitante sejam os que menos precisam se preocupar. Então, como John Owen diz, aqueles que não sentem seu poder estão sob o seu domínio completo. Não é? Aqueles que não estão sob o seu poder, como eles resistem, eles sentem o poder. Não é? Exatamente por não estarem sob o domínio. No entanto, em todo verdadeiro Filho de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, nós necessariamente viveremos para Deus com um desejo constante de agradá-lo, apesar do fato de que o pecado que habita em nós permanece em nós. Então, John Owen diz que os crentes, em sua chamada pior condição, ainda são distintos dos incrédulos em sua chamada melhor condição. Então, quando o incrédulo luta, entre aspas, contra o pecado, ele ou ela o faz devido à luz remanescente da natureza na consciência, o que é verdadeiramente um dom da graça comum que um dia o homem não terá mais, da graça comum de Deus para esse mundo funcionar. Então, o desejo dos ímpios de pecar não é erradicado, mas apenas contido por vários meios. Então, sua obediência a várias boas leis não é por causa de uma disposição santa. Eles não têm uma vontade renovada e nenhuma disposição santa. O que significa que suas ações morais são apenas consistentes com sua vontade natural. Já os crentes, no entanto, porque estão vivos para Deus em Cristo, não é? E pelo Espírito, eles têm uma inclinação perpétua, não perfeita, mas perpétua para o bem. Em outras palavras, eles não acordam um dia sem nenhuma inclinação para o que é bom e para Deus. E no próximo dia, uma reversão de atitude para o que é virtuoso e espiritual. No entanto, como John Owen observa, o pecado que habita em nós, o pecado habitante, é efetivamente operativo em rebelar e inclinar para o mal, quando a vontade de fazer o bem está de uma maneira particular, ativa e inclinada para a obediência. Então, para o crente, temos dois princípios dentro de nós que lutam um contra o outro. O bem que desejamos fazer vem do Espírito que habita em nós, como novas criaturas em Cristo. O que significa que é, como observado acima, perpétuo, é contínuo, não é uma coisa esporádica. Mas também devemos reconhecer que os desejos da carne são contra o Espírito. E os desejos do Espírito são contra a carne, porque esses são contrários uns aos outros, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. 1 Pedro 2,11 também fala sobre isso. Então, esse é o resumo da vida cristã. Não uma relutância passiva ao nosso pecado, mas uma guerra santa travada por aquele que sabe que a vitória já foi conquistada. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Então, porque Deus é Deus e nós somos suas criaturas, estamos necessariamente sob sua lei moral. Todos. Isso é verdade para todo ser humano que já viveu, e anjos, etc. Estamos sob esta lei desde o momento de nossa concepção. Devemos a Deus e ao nosso próximo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência desse amor por Deus sobre tudo, amar o próximo, que é o cumprimento da lei. Romanos 13, 8 e 10. Tanto estar em Adão, Romanos 5, quanto também nossa falha em amar perfeitamente a Deus e ao nosso próximo são as razões de nossa condenação e culpa, nossa condenação eterna e culpa perante Deus. Mas por natureza também estamos sob outra lei, o domínio do pecado.
é uma lei interna, não um comando externo que nos direciona sobre como devemos agir. É uma lei interna, portanto nós somos culpados por isso. Por isso que a nossa escravidão é escravidão. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelas nossas ações, que só podem ser mais e nunca boas, que só pode escolher o oposto de Deus e nunca escolher Deus, porque a nossa escravidão é interna. E este princípio ou lei interior nos impulsiona. A lei moral dada a Adão tinha esse mesmo tipo de força. Então, antes do pecado, ele era impelido para Deus e seus mandamentos. Agora, por causa do pecado original, tudo o que temos são faíscas dessa lei moral, restantes em nós. Desesperadamente, precisamos que Deus escreva sua lei novamente em nossos corações pela sua graça, que é o que ele prometeu na nova aliança. Como está em Hebreus 10:16, citando os profetas, Ezequiel e Jeremias. Mas mesmo quando Deus nos renova a imagem do seu Filho, Romanos 8:29, ainda temos um princípio habitante que nos inclina para o pecado. Então, vários aspectos do pecado habitante exigem explicação para entendermos a sua natureza. O pecado que habita em nós está sempre conosco nesta vida. Nunca nos deixa até partirmos para estar com Cristo. A alma é a morada do pecado habitante. Como John Owen explica, lá reside e não é um vagabundo. Onde quer que você esteja, seja o que estiver fazendo, esta lei do pecado está sempre em você. No melhor que você faz e no pior. Os homens, John Owen diz, eu estou parafraseando, os homens pouco consideram o quão perigoso é o companheiro que está sempre em casa com eles. Quando estão em companhia, quando estão sozinhos, de noite ou de dia, é tudo a mesma coisa. O pecado está com eles. Há uma brasa viva continuamente em suas casas, que se não for cuidada, os incendiará e talvez os consumirá. Então nunca devemos esquecer que há um inimigo que anda conosco. Muitas vezes fingindo ser nosso melhor amigo, não nosso inimigo, enquanto na verdade é o nosso pior inimigo. Então o pecado que habita em nós está sempre pronto para atacar. Ele não é preguiçoso, embora gere preguiça. Como Paulo diz, o mal está próximo, Romanos 7:21. Porque o pecado habita nele, Romanos 7:17. O pecado não apenas habita em nós, mas está próximo, visando perturbar nossa vida para com Deus. Então, essa lei, entre aspas, habita em nós como um princípio que nunca tira férias de nossas ações. Hebreus 12:1. Então, João fala sobre a realidade do pecado habitante na vida de um cristão. Ele diz: você gostaria de orar, gostaria de meditar, gostaria de estar em algum dever atuando na fé em Deus e no amor para com Ele. Gostaria de praticar a justiça, gostaria de resistir às tentações. Este habitante incômodo e perplexo, ainda mais ou menos, se colocará sobre você e estará presente com você, de modo que você não pode perfeitamente, completamente realizar o que é bom, como o nosso apóstolo fala, como Paulo fala em Romanos 7:18. Então, esse princípio, ele não precisa de ajudante para agir, embora às vezes o mundo ou o diabo se juntem a ele em sua causa destrutiva. Como eu disse anteriormente, numa live anterior a essa, Jesus não tinha o mal que habita nele. Jesus não era um ser caído. Então, todo esse mecanismo não diz respeito a Jesus. Ele nunca foi tentado como nós somos tentados, de maneira pecaminosa. É bom sempre enfatizar isso, porque as pessoas sempre falam que Jesus também foi tentado, dão a ideia de que ele foi tentado de todas as maneiras
como nós. Ele podia ser tentado pelo mundo, não é? E pelo diabo. Não é? Quando alguém me dá um soco na cara, isso pode ser uma tentação, não é? Mas não havia nada dentro dele, não havia o pecado que habita, não havia concupiscência, não havia nada nele que desejasse qualquer coisa mais do que Deus. E o pecado é desejar tudo mais que Deus. Às vezes até a vingança, não é? Alguém me bateu, eu não posso até não fazer nada, mas eu sinto um ódio, não é? E eu sei que o ódio é um reflexo do pecado, ou seja, se Deus fosse a coisa mais preciosa para mim, eu não pecaria assim. Não é? Então, Jesus foi tentado apenas externamente pelo mundo e pelo diabo, mas nunca houve nada dele que correspondesse, porque Jesus não era um ser caído. Então, todo esse mecanismo aqui, né, de concupiscência, de luta do espírito contra a carne e da carne, Jesus não tinha isso, não tinha carne, não tinha, além de ele ser Deus e homem. Mas a gente vai falar sobre isso outro dia, como eu falei. Então, há uma certa facilidade com que ele age em nós, o pecado. Ele está sempre comendo, mas ele nunca está satisfeito, o pecado. As Escrituras constantemente testemunham o problema do coração do homem, em Gênesis 6,5, Eclesiastes 9,3, o que mais? Mateus 15,19. Então, a vontade e o coração estão tão intrinsecamente ligados que são essencialmente um. Por isso que se o coração do homem é trevas, a vontade dele nunca vai escolher a luz, não é? A vontade é escrava do que o coração ama. Então é por isso que o coração deve ser remediado para que nossas ações sejam corrigidas. Vamos ter que ter um novo coração. O coração também pode representar a mente, afetos, consciência e alma. Na verdade, o coração representa tudo isso. E porque ele é caído e está escravizado pelo pecado, então a depravação do homem é total, porque a sua mente, seus afetos, sua consciência, sua alma, tudo. A alma que pecar, essa morrerá. Poderia igualmente ser dito, o coração que pecar, esse morrerá, como Ezequiel 18:20. Então, o coração é onde nosso inimigo, o pecado, reside. E o lugar de onde surge a rebelião. Do próprio centro do ser. O pecado levanta sua cabeça feia com a tentação, às vezes levando ao pecado e às vezes resistido. Quer cedamos ou conquistemos, o pecado habitante sempre estará presente para retornar vezes sem fim, porque o coração nunca nesta vida se livra completamente da sua presença. Então, como diz John Newton, né, o autor de Amazing Grace, um pastor incrível, não é? E suas cartas têm uma sabedoria imensa, né? Enfim, compositor também de mais de 200 hinos, acho. Ele diz: meu coração é como um país meio subjugado, onde todas as coisas estão em um estado instável, e há motins, e há insurreições acontecendo diariamente. Ou seja, um cavalo de Troia permanece em nossos corações, com inimigos dentro, prontos para atacar. O pecado remanescente manifesta uma inimizade contínua contra Deus, é o que Romanos 8,7 diz. Mesmo o menor grau de inimizade contra Deus ainda é inimizade. Ou seja, não é inimizade como os ímpios têm, que a mente deles é inimizade. Mas ainda há um grau de inimizade. Seja um copo ou uma gota, veneno ainda é veneno. Mortificamos o pecado para que a força dele seja subjugada pelo poder do Espírito. E mesmo no auge de nossa santificação progressiva, de um grau de glória para outro na terra, a natureza do pecado não muda. O pecado odeia a santidade de Deus, pois estão mais distantes um do outro do que todo o universo criado em sua extensão de bilhões de anos-luz, um extremo do outro. Então, essa inimizade se manifesta em termos de uma aversão a Deus. Por que a oração é difícil para o cristão? Mesmo, só o cristão pode orar de verdade. Mas por que a oração é tão difícil para o cristão? Porque o pecado
habitante constantemente luta contra deveres espirituais, como a comunhão privada. Tá? Por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de estar num culto e ouvir um sermão de 1 hora e pouca, mas ele não tem dificuldade para fazer isso vendo futebol, jogando conversa fora, no cinema? Não há. Por mais poderosamente que possamos às vezes sentir o Espírito trabalhando em nossa obediência a Deus, nunca podemos nos livrar das algemas do inimigo remanescente dentro de nós. Em outras palavras, nunca há um momento em que possamos realizar um ato verdadeiramente perfeito e sem pecado para um Deus que é infinitamente santo, que tem os olhos que não podem contemplar o mal. Ele sabe que nossos afetos estão sempre, até certo ponto, divididos. Com que frequência nossa mente está voltada para um ato de adoração a Deus e rapidamente nos sentimos puxados para coisas não relacionadas à tarefa imediata. Isso se deve ao pecado que habita em nós e à guerra que ele trava contra nós em todas as oportunidades. Como cristãos, embora não estejamos sob o domínio do pecado, nós podemos afirmar que estamos em uma batalha contra o pecado. Somos, como Paulo diz, para não fazer provisão para a carne, para satisfazer seus desejos. Romanos 13, 14. Esses desejos da carne são exatamente opostos ao Espírito e tentam nos impedir de fazer o que é santo e agradável a Deus. Gálatas 5,17. Ser gentil com o nosso pecado é ser cruel conosco mesmo. Nesse ponto, nós devemos ter cuidado para distinguir entre como um coração pode ter uma inclinação perpétua e habitual para o pecado versus uma inclinação perpétua e habitual da lei do pecado que permanece em um coração santificado. O primeiro é verdadeiro para os incrédulos, enquanto o último é verdadeiro para os crentes. John Owen ele faz esse ponto de maneira bem básica. Ele diz que o coração não está habitualmente inclinado para o mal pelos restos do pecado habitante em nós. Mas esse pecado no coração tem uma propensão constante e habitual para o mal em si ou em sua própria natureza. Portanto, embora nem sempre estejamos apenas pecando, sempre temos nesta vida a propensão para pecar a qualquer momento. Então, devido ao pecado que habita em nós devemos estar cientes como cristãos de seus efeitos sobre nós e de como ele nos assalta. Alguns efeitos merecem consideração, especialmente porque conhecer a maneira como o nosso pecado nos ataca nos ajudará a entender melhor a natureza da vida cristã. Em todo crente, há o que John Owen chama de surpresas inesperadas, que surgem na alma na forma de fantasias e imaginações tolas e pecaminosas. Não precisamos procurar por esses tipos de pensamentos pecaminosos, ou mesmo nos colocar em um contexto específico para que eles ocorram. Em vez disso, pensamentos e afetos contrários à lei de Deus surpreendem, entre aspas, a alma. Luxúrias de vários tipos podem surgir, entre aspas, involuntariamente, como a gente viu no coração, embora, estritamente falando, sejam voluntárias, já que o pecado reside na vontade. Então, o pecado pode atacar a qualquer momento. Podemos, como um rei em um palácio, nos fortificar com muitos guardas e proteções, mas precisamos lembrar que nenhum rei está verdadeiramente seguro quando os seus inimigos estão dentro dos portões do palácio, por assim dizer. Por mais que ele tenha guarda-costas, se há inimigos dentro do palácio, ele não está totalmente seguro. O pecado, ele nos surpreende de várias maneiras. Por exemplo, podemos estar mirando em nos arrepender de um pecado particular
E depois de sermos levados por esse pecado, com um fresco deleite nele, né? Às vezes podemos passar do arrependimento para o pecado com mais facilidade do que do pecado para o arrependimento. O pecado que habita em nós tem propensão perpétua em si mesmo para levantar terror na alma, e isso nos impede de jamais estarmos em uma posição em que possamos relaxar e tirar a mão de nossa espada na vida cristã. Nós realmente temos que estar sempre com toda a armadura de Deus, não é? E é por isso que a vida de negação é uma tomada diária da cruz, não uma tomada semanal ou anual, como Jesus diz em Lucas 9:23. O pecado que habita em nós ama a tentação e a oportunidade que ela proporciona para agir. Quando somos tentados, lutamos não apenas contra a tentação externa, mas contra os recônditos internos do nosso coração, que veem a tentação com olhos de prazer. Isso quando nós somos tentados pelo diabo e pelo mundo. E mesmo quando não há nem mundo nem diabo tentando, nós somos tentados também pela nossa própria concupiscência. Então, o Senhor foi tentado, John diz, mas intensa e extensivamente em número, qualidade e ferocidade por Satanás e pelo mundo. E não pelo mundo e por Satanás. O Satanás tinha muito mais interesse em Jesus do que em nós, não é? No entanto, em todas as tentações, ele diz, ele teve que lutar apenas com o que vinha de fora. Essas tentações, elas não tinham nenhum poder, porque elas não tinham nada dentro dele que estivessem de acordo com elas. Então, John diz, ele teve que lidar apenas externamente. O mundo e Satanás atacaram mais ele do que a nós. Mas em todas essas tentações vindo do mundo e de Satanás, ele teve que lutar apenas com o que vinha de fora. Nós lutamos com o que surge de dentro do coração e encontramos com muita frequência uma disposição constante para ceder às várias tentações, quando não vem tentação nenhuma de fora e ela só é interna mesmo. Então nós não temos folga na vida cristã, nem um dia de folga, nem mesmo podemos desfrutar de um minuto quando o pecado concorda em nos deixar em paz. Vou deixar você em paz 1 hora. Né? Isso não significa que estejamos sempre pecando, mas significa que o pecado está sempre à espreita, nas sombras, pronto para atacar. Então, o pecado que habita em nós propõe à mente e aos afetos aquilo que é mal o tempo todo. Não somos responsáveis ou culpados por tentações externas, a menos que você procure elas e consinta com elas. Então, a tentação que vem do diabo e do mundo, você não é responsável, você não é culpado. Não é pecado ser tentado pelo diabo nem pelo mundo, não é? A não ser que você procure por aquelas tentações ou você acaba consentindo com ela. Mas por causa do pecado que habita em nós, as luxúrias propostas pecaminosas de dentro da de dentro do nosso coração são nossa responsabilidade moral e, portanto, devem ser mortificadas. São pecados. Nós devemos nos arrepender. Não é? Como Romanos 8,13 mostra, ou como Tiago explica a tentação. Não podemos ser culpados por uma tentação externa, razão pela qual nosso Senhor estava livre do pecado, apesar de enfrentar tentações, porque todas as tentações dele eram externas. E esse é o perigo em nossos dias, quando as pessoas dizem, não, ser tentado não é pecado, então você pode, esses teus desejos, essas tuas atrações não são pecado. Não, são pecado. Jesus nunca experimentou nada interno, não é? Porque ele era um homem não caído, perfeito, não é? E Deus. Então, o ato da alma que anseia pelo que é mal é pecado. Todo ato interno nosso que anseia pelo pecado, ou seja, por algo que é contrário à glória de Deus, ou não pode ser
consumado para a glória de Deus, é pecado. Por exemplo, uma tentação interna para a idolatria, imoralidade sexual, relações sexuais de todo tipo, mesmo que não seja agida externamente, é um pecado que envolve um desejo por coisas que são discordantes com a lei de Deus, ou seja, com o caráter de Deus, ou seja, não são desejadas para a glória de Deus. Então o pecado pode ser exacerbado se a luxúria for antinatural, é pior ainda, não é? É num grau ainda maior. É porque é óbvio que a luxúria pode ser por coisas que você possa consumar para a glória de Deus. A luxúria não, o desejo, né? Mas mesmo esse desejo correto pode se transformar em luxúria, não é? E em cobiça, não é? E é pior ainda, não é? Então, se eu desejo uma mulher e fantasio e olho para ela com luxúria, é pecado. Mas a atração de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, é algo que pode ser consumado para a glória de Deus. Então é menos exacerbado do que algo que é impossível ser concretizado para a glória de Deus, não é? O que não faz o primeiro deixar de ser pecado, mas aumenta a culpa do segundo. Além disso, um homem que tem desejos luxuriosos para uma mulher e medita em cometê-los, você vê, mesmo que não haja um ato formal externo, também é culpado. Ele ainda é mais culpado se for casado e a outra mulher também for casada. Você vê, mesmo aquilo que acontece dentro de nós pode ser pior ou melhor, dependendo das situações. E nos afastando das tentações sexuais de vários tipos, alguém pode nos solicitar trapacear, roubar ou mentir. O que não seria um pecado se nós resistíssemos a essa proposta. Mas nosso desejo de trapacear, roubar ou mentir, mesmo que não seja feito, só da gente pensar, eu acho que seria uma boa isso, não é? Só daquilo entrar no sistema de sedução do meu coração nos torna culpados do pecado. Assim, a necessidade da graça de Deus para nos lavar do nosso pecado e nos dar poder para que Cristo molde nossas mentes para coisas concordantes com a vontade dele são contínuas. Deve ser nossa oração e nossa constante meditação na palavra de Deus e o constante operar da graça de Deus, nos levando a contemplarmos a glória de Cristo, que é a única maneira de... Um prazer maior vence um prazer menor. Uma beleza maior nos tira de outras belezas inferiores. Então Deus dá comandos específicos. Por exemplo, não devemos apenas amar nosso próximo de alguma forma indefinida. Deus explica como esse amor se manifesta no 6º mandamento, assim como em outros mandamentos também. Devemos nos abster de prejudicar de qualquer forma o próximo, matar o próximo, ao mesmo tempo em que buscamos promover a saúde e o bem-estar do nosso próximo. Então, encontrar tempo, energia e recursos para ajudar alguém é difícil, porque o pecado que habita em nós enfraquece nosso desejo de ajudar como deveríamos e muitas vezes nos impede de fazer o que deveríamos. Como Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Mesmo que alguém seja capaz de provar, nesse caso particular, que Paulo não está falando, como alguns tentaram, como cristão, não é verdade que o bem ordenado que sabemos fazer, muitas vezes a gente não faz? Não é? Seria uma tolice você tentar dizer o oposto, quando na verdade o que a Bíblia diz e o que acontece em nós é exatamente isso. Em nós, homens regenerados. Então o poder do pecado que habita em nós é grande. Em Cristo certamente venceremos
E já temos a vitória final sobre esse inimigo obstinado e poderoso. Mas devemos travar uma guerra contínua com esse grande adversário que permanece dentro de nós até partirmos para estar com o Senhor. Você vê, esse pecado não nos condena. Esse pecado foi cancelado na cruz, judicialmente. Mas nós fomos também regenerados e agora o Espírito Santo está travando vitoriosamente essa batalha dentro de nós, não é? Contra a poluição do pecado. E agora o pecado não reina mais em nós, mas ele ainda está presente. Então o cristão santo está sempre sensível ao poder do pecado, mais sensível quanto mais santificado ele está, porque se, como eu disse, quando você não sente uma força, é porque aquela força te dominou completamente, não é? É por isso que o homem, por exemplo, ele acha que ele é livre. Ele é tão escravizado que é como um cego. Se ninguém falar para ele, ele nem sabe que é cego, né? Ele nasceu cego, é cego. Aquela força, a escuridão, o dominou tão completamente que ele nem sabe que é cego, né? Então, um homem que não tem... está totalmente dominado pelo pecado, ele não sente essa luta. Porque se você não faz uma força oposta, você não sente a força que está te dominando. Mas quanto mais santo você for, mais forte você vai sentir a força do pecado que habita em nós. Sabemos que o pecado nos derrotou muitas vezes em nossas vidas. Podemos estar cientes de um pecado surgindo na alma, na mente, no coração, mas logo após mortificá-lo. Outras vezes agimos na tentação e nas luxúrias que surgem em nossos corações. Em relação a essas falhas, sejam apenas internas ou também externas, apenas os verdadeiros crentes sentem tristeza e ódio pelo que permanece neles, junto com o desejo de se voltar para Deus e se afastar do pecado. E nunca dizer, o pecado habita em mim. Isso é coisa de quem não há um espírito lutando contra a carne em si. Ele está usando uma doutrina bíblica para ser pior. Isso é diabólico. Então a ignorância da natureza do pecado habitante em nós, que habita em nós, leva a uma falha em nos prepararmos para a batalha contra ele, que arde em nossas almas e testa a lealdade dos soldados de Cristo. O inimigo violento reside como um hóspede indesejado dentro de cada cristão. Esse adversário pode ser esmagado em seu primeiro surgimento pelo Espírito, mas ele retornará, vez após vez. Não esteja inconsciente do poder da ressurreição, entre aspas, do pecado, né? Tu mortifica, ele se levanta. Tu mortifica e ele se levanta. Pode parecer que ele morreu, mas ele volta à vida, né? É como se ele tivesse um poder, entre aspas, de ressurreição. Às vezes com uma vingança, com uma fúria, e mais astuto e inteligente do que agiu na primeira vez. Estamos lidando não apenas com um inimigo poderoso, mas também astuto dentro de nós. E o Evangelho abre os nossos olhos para Cristo, para a beleza dele, para a glória dele e para a verdade de Deus. Mas o pecado nos impede de ver claramente, completamente, perfeitamente e agir sem pecado. John Duncan nos lembra que mesmo em nosso estado de graça, nunca podemos nos orgulhar de uma ação sem pecado. Ele diz assim: nunca fiz uma ação sem pecado durante os 70 anos da vida dele, né? Não digo que pela graça de Deus pode ter havido alguma ação santa, mas nunca uma ação sem pecado durante os 70 anos. Que coisa terrível é a vida humana. E que consideração solene isso deveria ser para nós, que nunca fizemos uma ação sem pecado em toda a nossa vida, que nunca fizemos um ato que não precisasse do sangue de Cristo. Devemos reconhecer que nesta vida o ato mais santo possível é manchado pelo pecado. Isso não significa que Deus não o aceite e o recompense devido à sua misericórdia e graça em Cristo e por causa de Cristo. Mas significa que devemos ser realistas sobre o que podemos oferecer nesta vida em nosso serviço e para a glória do Deus triuno. Não é? Nós podemos falar terrivelmente sobre o pecado,
não é? Devemos poder, não é? E tomara que a gente possa. Há um teólogo reformado antigo, não é? Que observou que o caráter humano é inútil na medida em que a abominação pelo pecado está ausente nele. Na medida em que as pessoas odeiam o pecado, refletem a imagem de Deus nelas e assim fogem da idolatria. É o que 1 Coríntios 10:14 diz. Quando nós falamos sobre ele, incluímos todos os males que ele engloba. Thomas Goodwin, né, o grande puritano, ele declara que se todos os males fossem ter um excremento, uma escória, um excesso, o pecado é isso. E sendo a quintessência abstraída, né, de todo mal, um mal que em sua natureza e essência, virtualmente e eminentemente, contém todos os males de qualquer tipo que estejam no mundo. É uma declaração terrível, né? Então, esse mal está em nós. Este é um pensamento aterrorizante, tanto que tentamos, com todas as nossas forças, extinguir a realidade das nossas perversidades naturais internas, né? E, infelizmente, muitas pessoas estão tentando, na verdade, racionalizar. E a linguagem terapêutica de hoje é um mergulho final nisso, né? Do humanismo secular. Nem mesmo sabemos o que realmente somos por natureza ou do que somos capazes de fazer. Então, por sua graça, Deus nos preserva de nos vermos de uma maneira, mesmo nós agora, né, que poderia causar um ataque cardíaco instantâneo em nós. Deus nos priva de vermos nós mesmos como nós somos. Mas Deus também, de acordo com sua graça salvadora, permite que seus filhos se vejam como pecadores verdadeiros, embora parcialmente, para que possam fugir para Cristo, para a purificação contínua, né? Então, quando falamos de lamentar nossos próprios pecados, certas verdades não negociáveis devem sempre estar em primeiro lugar em nossas mentes. Lamentar o pecado só tem valor quando é evangélico. Ou seja, é um fruto da graça, do arrependimento, que vem como um presente de Deus. Se o meu lamentar do pecado me leva ao desespero, é óbvio que não é evangélico. O lamento superficial ou a tristeza pelo pecado levam apenas à morte. 2 Coríntios 7:10. Mas devemos lembrar que, se definirmos errado, nós perdemos todo ponto. Se diferimos de alguém como verdadeiros lamentadores, não podemos reivindicar ser melhores em nós mesmos. Quem nos faz diferir do mundo na medida em que lamentamos verdadeiramente nossos pecados, enquanto os pagãos não os fazem, ou os ímpios, é Deus. Somente Deus, por meio de Cristo, pelo Espírito, faz isso. Porque o pecado de Adão afetou todos os seus descendentes naturais. Da mesma forma, ele transmitiu o pecado a toda a sua posteridade, não em parte, mas como um todo. Então Stephen Charnock, ele observa que o homem, sem exceção ou distinção, é tão miserável por natureza que nada além do que é vil e pernicioso pode sair dele naturalmente. Essa corrupção brotando de Adão para todos nós é igual para todos, natural para todos. Não é mais venenosa ou mais feroz em um homem do que no outro. Por isso não há nenhum motivo de orgulho quando você é liberto dela, porque certamente não foi por nada bom em você. E por isso também é absurdo dizer que Deus olhou para o futuro para escolher os homens que o escolheriam, não é? A raiz de todos os homens é a mesma. Todos os ramos, portanto, possuem igualmente a natureza vil da raiz, que é a mesma. Nenhuma criança, nenhum filho de Adão pode, por descendência natural, ser melhor do que Adão. Então, essa posição comum se qualifica em relação a como essa raiz mútua e monstruosa se expressa. Assim, a única coisa que impede um homem de ser tão mau quanto ele poderia ser por natureza é a graça restritiva de Deus.
Mesmo quando você olhe para o pior homem no mundo, pense: se Deus me colocasse nas mesmas situações que ele e não me restringisse, eu sou capaz de fazer as mesmas coisas. Então, é a graça restritiva de Deus que não é igual para todos. E é por isso que, erradamente, uns se acham melhores que os outros. Alguns são mais contidos por vários meios do que outros. Thomas Gooden também diz que toda concupiscência está na natureza de todo homem. Ou seja, o pecado, Paulo diz aqui, isto é, o pecado original trabalhou toda a concupiscência, o desejo forte e desordenado, que é o que concupiscência é. E o homem natural é guiado pelas concupiscências do engano. E disso todos nós participamos igualmente. Thomas Gooden diz: todos nós possuímos e compartilhamos a mesma natureza pecaminosa. Todos somos escravos do pecado, naturalmente. Não apenas de pecados particulares. Pecados específicos como roubo ou mentira são o resultado da natureza pecaminosa presente em cada um de nós. Esses atos diferem de pessoa para pessoa, mas a natureza pecaminosa que herdamos do nosso pai, de Adão, não é menos ou mais naquelas pessoas que roubaram e mataram do que em nós. Então, Thomas Gooden acrescenta que o pecado de Adão teve a mesma e semelhante impressão nos corações de todos os homens. Ele fez a mesma coisa no coração de todo mundo. Como resultado, se fôssemos entregues a nós mesmos, estamos propensos a todos os pecados. Não há nenhum pecado que você veja outro ser humano fazendo que você não seja propenso a ele. Porque a influência do pecado não é como a influência de um agente voluntário, mas natural, que sempre trabalha até o poder máximo e só é contido pela graça restritiva de Deus. E, portanto, transmite a mesma imagem a todos que transmite a qualquer um que está fazendo coisas que você pode achar ser o pior ser humano que já existiu. Porque trabalha até o máximo do seu poder. E se não colhe os mesmos resultados, isso se deve a Deus e não ao homem. Então a graça de Deus é dada livremente, o que significa que mesmo no trabalho de santificação, não somos todos iguais em santidade, agora falando dos regenerados, né? Embora a gente compartilhe a designação santos, né? Mas o pecado afeta todos necessariamente, portanto ninguém pode alegar ser, por natureza, melhor do que outra pessoa. Entre os regenerados também isso é uma obra agora especial, né, nos eleitos de Deus, nos quais ele já chamou, mas também é uma obra do Espírito, que não está agindo exatamente nas mesmas proporções, mas eu que avancei mais não posso atribuir nada daquele avanço a mim mesmo. Como lá no mundo, o pecado não avançou mais porque a graça restritiva restringiu, e não porque aquela pessoa era melhor do que a outra. Então, se houver alguma moralidade externa pela qual um pagão supere o outro, ou seja, um ímpio é mais moral que o outro, é puramente devido ao trabalho comum da graça de Deus, e não porque um era mais moral que o outro. O um era menos mal que o outro. Aquele que matou alguém ou que não matou, ou que fez determinada coisa, chegou a determinado nível de depravação e o outro não chegou. Então Deus é livre para restringir como lhe agrada, para seus propósitos inescrutáveis. Ele não restringiu Nero e um monte de coisas. Ele é livre para fazer isso como lhe agrada, para os seus propósitos insondáveis. Ele não restringiu Faraó em várias coisas. Não é porque Faraó era pior do que eu. Era simplesmente porque o propósito de Deus era não restringir o pecado nele como restringiu em mim. E eu estou falando de mim como em Adão apenas, e não agora como alguém que Deus evidentemente chamou e regenerou. Então, em relação aos pecados reais, cada pessoa difere da próxima, mas o pecado original permanece igual em todo mundo. Então, Thomas Manton declara que todos os pecados que já foram ou serão cometidos no mundo, eles estão virtualmente em nossas naturezas. Todos. São apenas o pecado original agindo ou agido
e manifestado desta ou daquela maneira. E que se fôssemos deixados a nós mesmos e tivéssemos as mesmas tentações, ou seja, colocados nos mesmos ambientes e vivido as mesmas experiências, seríamos tão maus quanto os outros, que nós achamos terríveis agora e na história. O que não imaginaríamos que jamais cometeríamos está em nosso coração. Então, qualquer pecado real que possamos conceber, o poder de fazê-lo reside em todos os corações, à parte da graça de Deus. Então, não há pecado que não pudéssemos teoricamente cometer. Não há nenhum pecado que você possa dizer, esse pecado eu não cometeria. Aquilo que Calígula fez eu não cometeria. Aquilo que Stalin fez eu não cometeria. Então, ao pensarmos nas pessoas mais da história, devemos lembrar que compartilhamos a mesma malignidade fundamental que elas. E que somente Deus pode nos curar. E essa cura Ele administra voluntariamente, livremente, a quem Ele quer, a quem Ele escolhe. Porque Ele não deve isso. Ele deve a todos nós a sua ira, pelo que nós somos. A sua justiça. Adão foi aquele que nos infectou a todos, exceto Cristo, que sozinho escapa de seus estragos, o único. Então, como observa Thomas Menton, a raiz de todo o mal que houve no mundo está dentro de nós. Então você olha os males e pensa que coisas absurdas, como isso aconteceu. Então, aquele mal está em você também. A raiz dele está em você. Stephen Chernock diz que os melhores homens têm os piores pecados em sua natureza, embora pela graça eles não os tenham em sua prática. Você se absteve de assassinar alguém hoje? Tal restrição veio de Deus, cuja graça sozinha o impediu de ser preso e ter o julgamento de um assassino em breve. Porque se a graça de Deus não te restringisse e te colocasse nas mesmas situações que aqueles outros que cometeram um assassinato hoje, o mesmo pecado que agiu nele é o que age em você. Então, através do poder do Evangelho, o domínio do pecado é quebrado no cristão, Romanos 6,14. Mas como vimos, a presença do pecado permanece e nos referimos a isso como o pecado que habita em nós, que habita no crente. Mas será dito sobre isso mais por enquanto. Devemos reconhecer que, embora sejamos gloriosamente perdoados em Cristo e nenhuma condenação há, ou seja, aquele pecado foi cancelado na cruz, sempre precisaremos lamentar nosso pecado que ainda habita em nós nesta vida. A Bíblia está repleta de exemplos de lamentos pelos próprios pecados. As lamentações de Davi por seu pecado são bem descritas, como a gente viu no Salmo 51, especialmente versículo 1 a 4. E são muito conhecidas na igreja, né? Mas ele está longe de estar sozinho. As formas como o povo de Deus confessou sua indignidade diante de Deus são muitas e variadas. Às vezes, não é uma confissão direta de pecado, mas a ideia básica está presente. Por exemplo, Jacó confessou: não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Gênesis 32:10. Eu não sou digno da menor, não é que eu não sou digno das grandes misericórdias, sou digno da menor das bênçãos. Então, aqueles sensíveis ao seu pecado também são sensíveis a todo o bem que Deus lhes mostra, a graça. Então, as pessoas sabem que não merecem nem mesmo o menor dos atos bondosos de Deus. Já há pessoas que acham que Deus devia a salvação ao mundo inteiro. Mas, na verdade, um homem salvo, né, e com um novo coração, ele acha que não é que ele não merece ser salvo, não. Ele não merece a menor de todas as bênçãos que Deus dá, como abrir o olho no início do dia, com a próxima respiração. Da mesma forma, na presença de Deus, os santos possuem uma consciência da inigualável santidade de Deus e de como ela expõe a sua grande impureza. Por exemplo, Isaías viu a glória de Cristo, não é? Como João 12:41 diz, lá em Isaías 6. E ele ficou o quê? Perturbado. Ai de mim. Ele viu Cristo em glória.
João caiu como morto, né? Isaías, a orla das vestes de Jesus enchia o templo. É um texto muito conhecido. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Considere também Pedro, que quando confrontado com a glória messiânica de Cristo, na pesca de um grande número de peixes, ele caiu aos pés de Cristo, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Lucas 5,8. Nós, como Davi, devemos ser capazes de dizer frequentemente, fervorosamente: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Salmo 32, verso 5. Ou confesso a minha iniquidade, estou angustiado por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. Ou mais, se dissermos que não temos pecado, o apóstolo João nos adverte: enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Quando a verdade está em nós, a verdade sobre quem somos deve ser confessada com nossos lábios. E como ainda pecamos, naturalmente odiaremos fazê-lo, porque somos regenerados. O grande pregador escocês, né, Robert Murray McCheyne, viveu pouco antes de Spurgeon. Na verdade, viveu uns 10 anos em que os dois estavam vivos em lugares diferentes. Ele morreu muito novinho, nasceu em 1813 e morreu em 1843. Tá? Então ele morreu quando Spurgeon tinha 9 anos, mas ele só viveu 29 anos. Tá? Então, ele oferece o que pode parecer excessivo para nós hoje, no século XXI, porque temos diminuído a doutrina bíblica do pecado e também da graça soberana. Então, ele confessa que o que pode parecer excessivo para nós no século XXI em relação a si mesmo, mas nós precisamos buscar para nós mesmos esse santo ódio pelo pecado pessoal. McCheyne diz: todos os dias desejo que o pecado tenha sido arrancado do meu coração. Digo, por que Deus deixou as raízes da lascívia, do orgulho, da ira e etc. em meu peito? Ele odeia o pecado e eu também odeio. Se eu estivesse mais profundamente convencido de minha completa impotência, acho que não ficaria tão alarmado ao ouvir sobre as quedas de outros homens. Eu deveria estudar esses pecados nos quais sou mais impotente, nos quais a paixão se torna como um redemoinho e eu como a palha. Nenhuma figura de linguagem pode representar minha completa falta de poder para resistir à torrente do pecado, a não ser a graça de Deus. Então, amar a Deus necessariamente significa odiar nosso pecado. Amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia. Quanto mais amamos a Deus, mais odiaremos nosso pecado. Em vez de encontrar nomes terapêuticos, procurar respostas no humanismo secular e nos colocarmos como uma vítima, né, que precisa de cuidados médicos, porque estamos apenas com um sarampo na alma, né? Cuidados médicos entre aspas, né? E como ainda temos pecado remanescente, odiaremos sua presença com um ódio santo que deve nos levar de volta ao amor por Deus em Cristo. Então, alguém diz: nenhum homem nasce com tristeza piedosa em seu coração, assim como nasce com uma língua na boca. Thomas Brooks diz: ninguém nasce com uma tristeza piedosa. Tal tristeza deve ser inteiramente sobrenatural. É algo totalmente que flui do Espírito Santo, na medida em que emerge como uma planta do próprio plantio de Deus. É uma planta estranha para a nossa natureza. É uma semente do próprio semear de Deus, ele diz. É uma descendência celestial, é de Deus e somente de Deus. O espírito de lamento é de cima e de um poder e princípio sobrenaturais. É por isso que o breve
Catecismo de Westminster fala do arrependimento como uma graça salvadora, e não como algo que eu, pelo meu livre-arbítrio, né? É uma graça salvadora divinamente concedida, né? Então o ato de arrependimento pertence ao pecador, mas seu poder vem de Deus. Não é que ele fez, né? É como Jesus dizendo para Lázaro, sai para fora. Quem saiu para fora? Lázaro, mas quem ressuscitou ele foi Cristo, né? Ele não sai para fora porque exerceu o seu livre-arbítrio de sair para fora do túmulo, saindo da morte. Mas a ação é dele, mas o poder não, né? Saia para fora. Ele saiu porque Jesus ressuscitou ele, então deu vida para ele sair para fora. Quando Jesus diz para um paralítico, levanta e anda, aí o cara usou o livre-arbítrio e levantou e andou, então ele podia ter levantado antes, não é? Qualquer hora. Na verdade, você vê que ele está, a ação é do paralítico, mas não há nenhuma decisão dele envolvida nisso. É o poder e a decisão de Cristo de fazer ele andar. Devemos lamentar sobre o pecado, mas só podemos fazê-lo com um espírito de arrependimento que flui graciosamente de Deus. Então, Thomas Watson diz que isso dá à alma um enjoo em relação ao pecado, né? De tal maneira que isso é o vômito da alma. Então, nossa tristeza por nossos pecados é uma tristeza pelo pecado como ele realmente é, pecado. A gente não diminui, a gente não usa um nome terapêutico, a gente não busca o que a sociologia, a antropologia, a psicologia está dizendo a respeito daquilo. Então, falando do tempo antes da conversão de Agostinho, ele conta da sua atitude no famoso incidente do roubo das peras. Ele sentiu mal sujo dentro de si, mas ainda amava esse mal a si mesmo. Ele diz, eu amava minha própria perdição e meus próprios defeitos. Não as coisas pelas quais cometi erro, mas eu amava o erro em si. Eu não amava a pera porque eu roubei, eu amava pegar a pera só porque não podia. E eu sentia que aquilo era uma coisa má, mas eu ainda gostava mesmo assim. Ele amava o pecado como pecado, não apenas o ato específico pelo qual o seu pecado se expressou. Por exemplo, roubar a pera. E o oposto acontece para os piedosos, exatamente o oposto. Ele lamenta, nós lamentamos nosso pecado como pecado. Da mesma maneira que o pecador ama o pecado como pecado. Além disso, o pecado traz muitas desvantagens, perdas, punições, etc. Mas não podemos simplesmente lamentar essas coisas. Até o mundo lamenta as perdas que acontecem como resultado do pecado. Isso não tem nada de espiritual. A tristeza piedosa leva o homem pecador além de Deus, não é? Que é o ofendido, não é? Além de si mesmo para Deus, como está no Salmo 51:4, contra ti. Ele transcende a tristeza pelas consequências do pecado, ao reconhecer de coração que a ofensa é sempre contra Deus. Davi não estava agora ali por causa que o seu filho das perdas familiares que viriam, dos problemas, era Deus. O coração de Davi o feriu. Quando ele foi convicto de que o censo que fez era pecaminoso, em uma outra ocasião, ele lamentou, ele diz, cometi grande pecado no que fiz, mas agora, ó Senhor, por favor, perdoa a iniquidade do teu servo, porque agi de forma tola, estúpida. 2 Samuel 24. Então, a tristeza piedosa não apenas vem do coração, mas de um coração banhado em humildade, sem nenhuma racionalização, não é? Nenhum fator atenuante. Stephen Chernock, ele adverte que o orgulho é uma preparação para o juízo. Quanto mais alta a torre aspira a ser, né, como a Torre de Babel, mais apta ela está para receber um raio, né? Quanto mais algo cresce, mais perto está de explodir. Quanto mais orgulhoso um homem é, mais evidente alvo ele é para a flecha da ira de Deus. É o que ele diz.
Em Isaías 57:15, a gente encontra o Senhor exaltado e eterno, habitando no alto e santo lugar, que habita com o espírito contrito e humilde, que se vê como com o seu pecado, e Deus como Ele é em sua santidade. Então a Bíblia diz que Deus reviverá corações quebrantados. Ele exige isso como seu lugar de habitação. Nossa tristeza por nosso próprio pecado nos coloca na posição certa para sentir corretamente a tristeza pelos pecados dos outros. Não podemos com humildade lamentar os pecados de outra pessoa se não tivermos também lamentando o que permanece em nós. Isso seria farisaísmo, não é? Devemos ter cuidado para não ser como o hipócrita que falha em tirar a trave do seu próprio olho enquanto tenta tirar o argueiro do olho da igreja inteira, não é? Como lá em Mateus 7, 4, 5. Então, meu pecado, como um poste da Light, né, da companhia de energia elétrica, saindo da minha própria órbita ocular, continua sendo um problema maior do que a partícula de serragem no olho do meu irmão. Por quê? Porque meu pecado é meu maior problema. Porque é meu pecado. Eu devo odiá-lo e lidar com ele se quiser abordar adequadamente o pecado dos outros com verdadeira graça, amor e desejo de que eles sejam abençoados. Então a tristeza piedosa também é uma tristeza confortadora. A verdadeira tristeza pelo pecado nos leva ao arrependimento, que nos leva de volta a Cristo. Não há tristeza piedosa sem o retorno àquele que tem compaixão e simpatia por nós em nossas fraquezas, como está em Hebreus 4, verso 15. Então nosso Senhor nos prometeu: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. O objetivo do lamento é o conforto. Na verdade, podemos até mesmo unir a tristeza piedosa à alegria piedosa. Eles são devido ao mistério da graça soberana em Cristo. Eles são amigos, não inimigos. Thomas Brooks diz que quanto mais alto as nascentes da tristeza piedosa se elevam, mais alto as marés da santa alegria vão se elevar também. Então suas graças vão florescer mais quando evangelicamente você lamenta mais. Então a tristeza que temos por nossos pecados, ela deve se pôr de maneira clara e deve se opor a pecados grandes e pequenos. Não podemos desculpar certos pecados porque eles não são significativos para nós. Nenhum pecado diante de Deus é uma coisa pequena. Jesus morreu por todos os nossos pecados, se nós fomos dados a Ele. O que significa que todos os nossos pecados são dignos da morte do Filho de Deus. Então todos eles são pesados diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Então, Thomas Brooks adverte que um coração insano pode lamentar por grandes pecados que causam grandes feridas em sua consciência e crédito diante das pessoas, e que deixa uma grande mancha no seu nome, ou te expõe ao escárnio e à vergonha pública. Mas por pecados de omissão, por pecados de pensamentos vagantes, palavras ociosas, letargia, fofoca, frieza, negligência nos deveres e serviços para Deus e no cultuar público e corporativo e privado, incredulidade, orgulho secreto, autoconfiança e mil outras coisas. Ele diz que tais mosquitos como estes, ele pode engolir sem qualquer remorso, se não pensar corretamente. Devemos confessar nossos pecados particulares, assim como nossa pecaminosidade geral diante de Deus. E não só perdoa os meus pecados. O engano está oculto nos gerais. E nossos corações enganosos nos fazem omitir lidar com nossas falhas específicas que têm um nome. Não é? Eu fiz isso, eu fofoquei hoje, eu falei, e eu falei com maldade, eu queria realmente ferir a outra pessoa. Às vezes eu mesmo não quero ouvir isso. Então eu confesso meus pecados gerais, mas não é sério. Mas também devemos lembrar que ao olharmos para nossos pecados específicos, eles surgem não
em um vácuo, mas de nossa pecaminosidade inerente. Então, a tristeza piedosa por nosso pecado não é um tópico popular no ensino hoje, na igreja. A igreja hoje, na verdade, gosta de ensinar psicologia secular. Então, de fato, muitos têm lamentado corretamente essa falha ao longo da história da igreja. A igreja evangélica, né, hoje, sofre por não enfatizar a tristeza piedosa em nossa experiência cristã, porque a gente só quer que as pessoas se sintam bem. A gente só quer dizer para ela, não, está tudo bem, Deus já perdoou, para com isso, né? E como resultado, também perdemos um certo tipo de alegria piedosa que acompanha tal tristeza. Então a tristeza de um Salmo 51 gera a grande alegria de outros salmos. Pois tal tristeza nos traz a Deus através de Cristo, pelo Espírito Santo. Então ore fervorosamente por essa tristeza, por seu pecado e por pregações, por púlpitos que cultivem tal disposição espiritual. Como cristãos, nós devemos também lembrar que apenas a graça de Deus nos diferencia do pecador mais vil do mundo, como nós vimos. Então devemos nos humilhar até o cerne, não é? Devemos saber que, dadas as circunstâncias certas, nós poderíamos ter sido um Nero, um Stalin, um Calígula, qualquer um. Isso não nega a responsabilidade humana por nossas ações, mas toda a humanidade compartilha a infecção natural e a doença terminal do pecado, que só pode ser curada pelo Deus triuno, agindo por graça soberana. Então, pela graça de Deus, nós podemos agradecê-lo e nos alegrar por não sermos mais o que costumávamos ser ou o que poderíamos ser. Ainda assim devemos lembrar do pecado que permanece e lamentar pelo que poderia destruir nossas vidas completamente se não fosse a misericórdia de Deus em Cristo. E por fim, é uma coisa importante ler os Salmos de Davi, mas completamente diferente é vivê-los, não é? Deus nos permite pecar, não com qualquer aprovação, é claro. E nossa reação é crucial. Considere Davi no Salmo 38, ele carece de saúde em seus ossos, seu ser interior, por causa do pecado, verso 3. Sua insensatez o humilhou, no verso 6. Então ele se lamenta, estou completamente abatido e prostrado. O dia todo estou de luto. Hoje alguém ia dizer, para com isso, né? Isso aí você vai... Ou então iam dizer que era só algum problema bioquímico. Mais tarde ele acrescenta sobre o seu pecado. Confesso a minha iniquidade, estou aflito por causa do meu pecado. Verso 18. Mas no final, Deus sabe que Davi realmente o deseja. Então não me abandone, ó Senhor, ó meu Deus, não te afastes de mim, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor da minha salvação. Então, é Deus, o Deus da nossa salvação, como Davi está falando, pela graça do Pai, por causa do Filho e pelo poder do Espírito Santo, Ele é não apenas o nosso Deus e em nossa justiça, ou o Deus que vai exercer justiça, mas também em nossa confessa pecaminosidade, o Deus da nossa salvação. Todos podemos confessar com John Newton, né? Ele diz, lembro-me de duas coisas. Ele já estava idoso, não é? Então estava ali, já tinha esquecido quase tudo, não é? Como acontece com vários idosos. Então a vida dele estava meio que apagando da sua memória. Mas ele diz, mas eu me lembro de duas coisas, que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Mas lembre-se, como observa de maneira perspicaz John Owen, o grande pecado dos crentes é que não fazemos uso da generosidade de Cristo como deveríamos, que não tomamos dele misericórdia em abundância todos os dias. Então este é um pecado que não podemos nos dar ao luxo de continuar cometendo. Ele é um Salvador tão grande para nós. Não vamos correr diariamente para Ele, cheio de desejo de contemplar sua glória,
experimentar sua graça, seu poder purificador. Vamos preferir remédios do humanismo secular. Esse, John Owen diz, é o maior pecado. É negligenciarmos tão grande graça e glória dada a nós em Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha